Quem são os espíritos da natureza e qual a importância deles na apometria? Bem-vindo ao nosso Dose de Consciência, uma live que acontece toda terça e quinta-feira, onde a gente fala um pouquinho sobre a apometria, trazendo doses de consciência mesmo, falando um pouquinho de cada um, de cada coisa, né? Trazendo um pouquinho de conhecimento. Então hoje eu vou trazer o conhecimento dos espíritos da natureza, que ele é muito utilizado no nosso trabalho de apometria. Para nós que somos apômetras, para você que tem vontade de ser apômetra, então já vamos entendendo e aprendendo o que é um espírito da natureza. Eu trouxe algumas coisas aqui, alguns conteúdos, né, para falar um pouquinho sobre isso. Então, eles são consciências espirituais que existem na natureza. Então, os espíritos da natureza, eles são consciência. Eles não são encarnados como nós somos, né? Não tem esse corpinho aqui como a gente tem. Então, eles são consciências, são espíritos, né? Porque nós temos um grande saudade, amor, porque nós temos um grande espírito também, né? Nós não somos só esse corpo físico, nós somos, na verdade, o que nós somos, na verdade, é a consciência, né? A consciência junto com o magnetismo, né? Que é o nosso cardíaco, o nosso sentimento. Então, a gente é a consciência. Então, os espíritos são consciências que estão na natureza e eles são muito poderosos, que vieram aqui, né, que a grande consciência trouxe para a natureza. Então tem vários deles, né? Então eles não têm corpo físico como a gente, mas vivem em planos mais sutis. E aí eu quero trazer algumas coisas que eu fiz vários textos, né? Mas eu queria trazer alguma coisa específico agora aqui, não tá aqui, mas vamos lá. Então, o que eles fazem no trabalho de apometria? Quando nós vamos fazer um atendimento de apometria, a gente utiliza, né, se aproveita num bom sentido desses espíritos da natureza para fazer o trabalho de apometria. Quando o nosso mestre lá, Dr. José Lacerda, trouxe todo o conhecimento, ele falava da importância desses espíritos e o quanto eles podiam nos auxiliar. Então, os espíritos da natureza, eles fazem parte de uma ferramenta, né, que a gente tem disponibilidade para poder usar na apometria, no atendimento de apometria. Mas como assim, Miriam, você usa um espírito? Não é que a gente usa, mas não usa, né? Não é usar no sentido de se aproveitar, de usar, né? De fazer uma... Não, é usar, é se aproveitar dessa energia, né? Essa energia sutil, essa energia linda, maravilhosa. Aproveitar, né? Que ela existe e assim utilizarmos ela no nosso trabalho de apometria. Então, eu vou falar de alguns, né? Que são os que eu mais uso no trabalho de apometria. Então, nós temos os espíritos da natureza, nós temos as salamandras, nós temos as ondinas, nós temos os duendes e nós temos as fadas. E tem outros também elementos, são 7, se não me engano, 6 ou 7. Mas esses são os que eu mais uso no trabalho de apometria. Então, quando a gente vai fazer o trabalho de apometria, como o nosso trabalho de apometria, ele é um trabalho energético, né, que trabalha nos corpos sutis, não que na apometria você não faça algum trabalho no físico, porque você traz energia para o físico também, mas a gente trabalha mais no plano sutil, porque a gente vai lá no corpo mental e atua lá nas profundezas, buscando vidas passadas, cobradores kármicos, enfim. A gente atua nas emoções, todas as emoções densas que também estão no umbral, né, e vai trazendo toda essa energia. A gente trabalha também o nosso duplo etérico, que é onde estão os nossos chakras, e também trabalhamos no físico. Então, o trabalho de apometria, ele trabalha muito mais no sutil, porque temos 4 corpos inferiores, né? Desses 4, 3 são sutis, então nós trabalhamos mais no sutil. Então, a apometria, né, como ela trabalha no sutil, por isso que nós usamos o sutil para o sutil, né? O que acontece? Usamos, né, os elementos da natureza para poder fazer esse trabalho na apometria, os elementais, os espíritos da natureza, né? E eu custei muito a entender isso, de meu Deus, como assim os espíritos da natureza, né? E se você parar para pensar, isso acontece há muito tempo, né? Os homens das cavernas utilizavam esses espíritos da natureza. Aliás, foi assim, através do conhecimento dos espíritos da natureza, que foi criado magias, foi criado coisas, porque usaram os espíritos da natureza de uma forma muito equivocada, de uma forma muito errada, porque o espírito da natureza, ele só é, né? Ele é um espírito.
Então você manipula ele da forma que você, né, do seu nível de consciência. E aí é que tá a grande tristeza, porque tem pessoas que acabam manipulando esses espíritos de uma forma muito equivocada. Porque se você parar para pensar, o grande poder real, o grande poder é porque ainda estamos adormecidos, não estamos ainda completamente acordados. Mas o grande poder real está no teu mental. Está no teu mental e no teu sentimento, no teu eletromagnético. O poder está aí. Por que ali está o poder? Porque você é a grande consciência que é o eletromagnético. O poder está aí. Então você utiliza dessas ferramentas, desses elementos da natureza, você que utiliza. Então é você que faz ele ser bom ou ser ruim, né? É você que é o cara que conduz ele. Ele vai ser aquilo que você ordenar. Se você utilizar, oi amor, se você utilizar esse dom, né? Esse dom que você tem, né? Essa força que você tem com uma salamandra para tocar fogo numa pessoa, é o teu eletromagnético que vai fazer aquilo acontecer. Mas se você utilizar através do teu eletromagnético a salamandra para queimar miasmas, cascões, energias deletérias, elemento negativado, é você que vai dar essa ordenação. Então, olha como ainda estamos, né, adormecidos, que não entendemos que o grande poder está no teu mental e no teu cardíaco, no teu eletromagnético. É aqui que está o poder. Né? É você, através do seu comando de voz, junto com o seu pensamento e o seu sentimento, que faz as coisas acontecerem. Os elementos da natureza, o espírito da natureza, ele tá ali. Né? Ele não é nem bom e nem ruim, ele é. E aí você que usa. E na apometria não é diferente, usamos esses espíritos para fazer limpezas, para fazer vários movimentos importantíssimos dentro do trabalho da apometria, né? Então eles fazem parte das ferramentas que utilizamos para o trabalho. E aí as ferramentas, elas estão ali, né? Para os meus alunos que estão aí de plantão, né? Eu já pedi que todos que pudessem assistir as lives, porque sempre tem conhecimento extra. Sempre tem conhecimento que vai auxiliar no trabalho. Então, quando você vai estudar a apometria, que você vê lá, você tá vendo lá no conteúdo, né, elementos, né, para ser utilizado, elementos da natureza, são elementos para você utilizar no trabalho de apometria. Você vai lá e estuda a salamandra, estuda as ondinas, né, estuda as fadas, os gnomos e outros, né, sereias e tal. Você vai estudar aquilo ali. E depois, o que você vai fazer com esse elemento? Conforme você está fazendo o atendimento, você vai sentir o que você vai utilizar. Por exemplo, quando eu estou na parte da limpeza da casa de um paciente, Miriam, né? Eu gosto de usar as ondinas, que são as águas salgadas. Por que as ondinas? Por que eu uso as ondinas? Eu, né, estudei, tem lá, né, você vai vendo, vai estudando, vai buscando, e assim, nunca tem tudo. O conhecimento que a Miriam botou lá não é todo, porque eu não sou o todo. Você vai buscando e vai agregando, é isso que eu faço, é assim que eu estudo. Eu tô desde as 6:30 da manhã estudando, de em pé estudando, e eu tô buscando conhecimento, mas o conhecimento não é só o que eu recebi no livro. No livro eu vou buscando mais e mais e vou acoplando e vou buscando. Então lá tá escrito sobre as ondinas. Então você sabe que as ondinas vêm do mar. Vamos lá, vamos usar a nossa inteligência. As ondinas vêm do mar. O mar é salgado, né? O sal, ele limpa, né? Ele tira tudo, não é verdade? Se você for estudar a importância do sal, você vai entender por que ele é importante na limpeza. E isso talvez não esteja lá no Formação em Apometria, mas aí você tem que buscar para acoplar no teu conhecimento, porque eu não posso botar tudo, né? É humanamente impossível. E aí eu vou buscando. Eu, quando estudo, eu busco. Por que o sal?
O que o sal faz? Por que as ondinas é importante? É água, vai lavando, vai limpando. E o sal faz o quê? Sabe? É assim que eu estudo. É assim que eu busco o conhecimento, que eu uso o conhecimento e vou buscando. Então, eu entendo de tudo que eu já busquei, é o mínimo, e que eu estudo, que o sal, ele é muito importante para a limpeza, para a purificação. E a água lava, né? A água é o cristalino, né? É o líquido cristalino. Também já tive muitas informações sobre isso. É o líquido de Cristo, o líquido da grande consciência, é o cristalino, é o líquido mais precioso. Por isso que ele é importantíssimo para o nosso corpo humano. Ele é o cristalino. Então você imagina o sal, né, que tem todo aquele poder de limpeza, mais o cristalino, fechou uma coesão perfeita, né? Se acoplou ali águas ondinas, água salgada, para mim é o todo. Aí o que eu faço? Eu lavo toda a casa, coloco os pilares, né? Levanto o campo magnético e lavo a casa. O que eu lavo? Teto, parede, chão e móveis. Esse é o todo para mim. Para mim isso é o todo. Então eu lavo, limpo. Então eu uso as ondinas, que são os elementos elementares da natureza. O espírito da natureza. As ondinas são espíritos da natureza. E quando eu solicito esses espíritos, né, para fazer a limpeza, eles vêm e a mentoria junto com os espíritos faz o trabalho. Mas quem solicita eletromagnético, comando, impulso, Miriam, todo esse grupo, né, eletromagnético, comando, impulso, explodiu, porque eu sou Deus, lembra, né? Eu sou parte da consciência. Então, todo esse mecanismo de eletromagnético, comando, impulso, faz uma explosão. Solicito nesse momento, comandos arquiturianos, comandos quânticos, solicito nesse momento a presença das ondinas. Eu solicitei. Elas chegaram no campo, elas junto com os mentores fazem a limpeza da casa. Você entende o que é isso? A força disso? É algo que não tem explicação quando você vai estudando, porque não é só dizer para você, olha só, presta atenção aí, chama as ondinas, que é água, lava a tua casa e era isso. Não, estudar é isso. Para você fazer um trabalho magnífico de apometria, você tem que buscar o que quer dizer cada coisa. Entende? E a importância dela no trabalho. Quando eu sinto que tem energia muito pesada na casa, eu lavo a casa com as ondinas e eu solicito quem? As salamandras. O fogo sagrado. Para quê? Para queimar. Sentir que tem energia sexual, que tem, né, principalmente energia sexual, sentir que tem coisa ali, veio já no campo e tal. Salamandras, boto aonde? Aonde que eu sou? Se você parar para pensar, se tem energia sexual, olha só, vamos buscando. Meus alunos aí, tem energia sexual. Viu como é importante os alunos estar nas lives? Tem energia, eles ficam pedindo vídeo, mas eles não participam das lives. Tem energia sexual aí, tem energia sexual. Energia sexual, aonde que acontece? Normalmente, né? Claro, né, gente? Mas não, né? Aonde que acontece o ato sexual? Aonde? No quarto. Aonde eu boto fogo? Na cama, nas paredes. No quarto. Giro a cama, faço um movimento, porque eu sou eletromagnético, a grande consciência, do comando, impulso, solicito que aquele fogo, que as salamandras, que é o espírito da natureza, vá lá e queime, incinere, transmute, modifique tudo que tá lá. E aí eu faço todo o comando e a equipe espiritual junto com o espírito faz o trabalho. Quem solicita sou eu, precisa do meu magnetismo, porque você não precisava, né? E você entende por que muitas pessoas fizeram muitos trabalhos negativados poderosos, porque eles entenderam a importância dos espíritos da natureza. Só que usaram para o mal, se perderam, que um dia vão ter que voltar, né, para casa, porque todos voltam.
É impossível não voltar para casa. Nós somos parte da consciência. Somos eletromagnéticos vindo da grande consciência. A gente vai voltar para casa. Todos vão, cada um no seu tempo. Depende do seu nível de consciência. O que vai modificar o teu processo aqui no plano Terra evolutivo é o teu nível de consciência. Quanto mais você vai entendendo o que tudo isso significa, você vai se transformando, você vai se elevando, né? Então a gente vai aprendendo. Então olha o quanto que é importante os espíritos da natureza para o trabalho de apometria. Eles são muito importantes. Eles te auxiliam muito em todo o processo de limpeza e de purificação no campo da casa, no campo da pessoa. Se você quiser passar umas ondinas na pessoa, você pode, solicitando nesse momento as ondinas para passar no campo, né, do irmão, lavando, limpando, tirando, pode. E tem vários elementos. Tem um outro elemento que eu utilizo muito, que são as ervas, os espíritos que vem do mestre das ervas, que é Oxóssi. Oxóssi, ele é o guardião da mata. Ele é o grande espírito que a grande consciência colocou como guardião da mata. Assim como Iemanjá é do mar, como Oxum é das cachoeiras. Entende? Como Ogum é das estradas. E olha, é o estudo que vai transformando. Então eu peço a permissão para o mestre das ervas, que é Oxóssi, que é o rei das matas, para trazer ervas maceradas para me passar no campo do paciente. Então você vai vendo que você vai usando o espírito da natureza, né? Você vai usando os elementos para fazer o trabalho, mas não adianta você só chamar o elemento sem entender o que é aquele elemento. Sem entender o porquê que ele é importante, qual é a importância dele no trabalho de apometria, por que ele é solicitado e por que ele fica forte, né? Qual é a força, aonde que eu atuo, qual é a minha importância nesse momento, qual é a importância deles e a equipe, qual é a junção, o que sabe, precisamos buscar, entender tudo isso. A gente não encontra todo o conhecimento num curso. A gente vai buscando para ir entendendo. E olha que eu trago bastante coisas, mas para mim é muito importante. Hoje de manhã eu estava estudando sobre a alma, o ego e o eu. Gente, eu tô com dor no braço, de verdade, de tanto que eu escrevi. Buscando, porque é a verdade da existência. Então a gente tem que ir buscando para entender. Porque quando você der o comando, quando você solicitar as ondinas para limpar a casa, você já tem a certeza que vai limpar. Porque você sabe quem é a água, quem é o sal, quem é as ondinas. Você sabe o comando que você dá, a importância do comando, porque você estudou, tem lá o que é o comando de voz e impulso terapia. Você sabe que você é eletromagnético, porque você é a grande consciência que é eletromagnético. Então você sabe que você tem força, você tem poder, que é isso que nosso mestre fala, nosso professor, nosso grande mestre Cristo fala. Se você soubesse quem você é de verdade, muitos sabem já, por isso que conseguem fazer tantas coisas importantes, adquirir, buscar e ter, porque sabe como manipular as energias, né? O que é o que a gente está aprendendo, a manipular as energias, a entender, manipular a energia mesmo. Nossa, agora entrou um pensamento ruim, cortando, desligando, né? Não é o que está acontecendo, é só falando para os alunos. Entrou um pensamento ruim na minha mente. Nossa, entrou um pensamento ruim na minha mente, entendi. O que isso faz? Eu estudei, gente, eu já sei o que esse pensamento ruim vai fazer comigo. Se eu alimentar, que é dar conversinha para ele, sustentar ele, pronto, ele vai tomar conta de mim. Eu já sei para onde eu vou, daí ele vai me levando para um umbral,
e aí eu vou baixando minha vibração, e aí depois para sair dali é um caos. E aí já abre todo o portal, e daí, aí rola tudo de né, daquele lado lá. Pô, veio um pensamento, nós já temos consciência, já estamos, né, gritando já de consciência, já estamos muito claros assim, né? Veio um pensamento, corta. Com quem é que eu vou cortar? Com quem que eu vou? Como assim corta? Como é que é isso? Sei lá, amor. Pega a espada de Arcanjo Miguel, que pra mim é o que tem de mais poder pra corte, e corta. Gruda a espada, Arcanjo Miguel, a sua espada, zoom, corta agora esse pensamento. Nós somos eletromagnéticos, estamos dando comando de voz e comando de... É óbvio que vai acontecer. Ah, Miriam, eu não sei se vai, tô em dúvida. Ah, você não sabe pro bem, mas pro mal você sabe. Como todos nós, né? A gente não acredita o bem, mas o mal a gente acredita. O mal a gente acredita, né? Então a gente tá buscando lucidez, buscando entender, buscando consciência. Porque o que transforma é a consciência. O que modifica é o conhecimento que leva à consciência. Tu busca conhecimento para ter consciência daquele conhecimento. Ah, busquei, eu entendi isso agora. Conheci, conhecimento. Busquei conhecimento, né? Conheci aquele conhecimento, entendi aquele conhecimento. Ah, então agora eu não vou mais agir desse jeito. Eu vou modificar. Ah, porque depois que tu vê, meu amor, não tem como desver mais, né? Aquela história, né? Depois que você enxerga como é que funciona, você pode até tentar querer ficar cega, mas não rola mais. Não tem como, né? A gente costuma dizer, né, a nossa equipe, que... Nossa, quando a gente era ignorante de não ter o conhecimento, era diferente, né? Agora, qualquer coisa que a gente faz... Ai, agora eu fiz isso, meu Deus, falei mal, pensei mal. É uma loucura. Mas é o processo evolutivo, não tem jeito, né? Por causa dos impulsos, né, do ego. O ego, ele é magnético. Então, ele vai atraindo tudo que é bom para ele através dos impulsos, né? Tudo que ele quer, ele atrai e vai atraindo para formar o eu, que é a personalidade. Então, ele vai buscando tudo, só que ele se apegou tanto... Ele ficou tão apegado, o ego, que ele acha que ele que é o dono de tudo. Esqueceu, né? Que esqueceu a alma, esqueceu até quem ela é. Só fica pensando que você é esse corpo, que você é o dinheiro, que você é a casa, que você é o carro, que você é a maquiagem, que você é a roupa linda, que você é, né, as comidas maravilhosas, bebidas, que você é o sexo com esse, com aquele homem príncipe, com aquele, sabe? Você acha que é isso, porque o ego, ele faz nós acharmos que é isso. Porque ele fica, né, através dos impulsos, ele pega tudo que é bom para ele, o eu dele, e repele o que não é. Tudo que ele acha que não é bom, ele já repele. E às vezes ele até repele coisas que nem precisava repelir, que era bom. Né? Como, por exemplo, onde estava atendendo uma paciente e ela encontrou um cara super inteligente, mas ele era barrigudinho. E aí o ego, né, ela toda saradona, não, barrigudo não, pô, perdeu a oportunidade de uma alma incrível por causa da barriga. Ele não é a barriga, né, mas eu super entendo, porque o ego faz isso comigo, com você, com eles, com todos aqui. Ele é o guardião da encarnação, ele tá tentando proteger de tudo que a gente, só que ele se apegou tanto... que ele acha que ele é o todo e não deixa a alma, né, se expressar. Quando ele entender que ele está aqui para servir a alma e não para ser o todo, que é o processo evolutivo, daí a gente vai entendendo que a gente é de verdade, que a gente não é esse eu, a gente é o eu sou. Né? A gente não é esse eu, essa personalidade que ele criou através dos impulsos. Nós somos o eu sou. Isso aqui é para a gente poder ter individualidade. Esse eu aqui foi criado para sermos seres individuais, né? Para experienciar a individualidade. Por isso que foi criado esse eu. Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito, eu sou daquele jeito, eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, né? O ego, que ele é magnético, ele atrai. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto daquilo, né? Ele atrai, repulsa o que ele não quer, porque esse é o movimento dele, né?
vai grudando. O ego é como se fosse um imã, e os pregos e os parafusos é o que você vai atraindo. Apego, crenças limitantes, vai atraindo. Eu gosto, não, né? Tudo que você imagina. Ele vai atraindo e vai grudando, como pregos no ego, né? O ego é o imã, vai grudando. E isso que forma a personalidade, para você poder viver aqui na encarnação. A gente é todos um, nós somos todos um, né? Aí quando chega aqui precisa ser individual para viver essa experiência. Mas o ego, o cara se apegou tanto, tadinho, né? Ficou grudado ali nas coisas, acha que ele é o todo. E o processo evolutivo é desconstruir isso. É entender que eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou Deus, eu sou a grande consciência. Quando você começa a lembrar quem você é, você vai desprendendo os pregos, os parafusos. Mas o ego vai entrando em colapso, desespero, achando que você está destruindo ele. Não! Aí você vai acomodando, calma, fica frio aí, tá tudo certo. Você é lindo, maravilhoso, você é importante, mas você não é o todo. Você veio para servir o grande espírito e alma. Você não veio para ser o dono, ele se acha o cara, daí ele quer roupa, quer carro, né? Porque isso faz ele se sentir, né? Importante, esse me atrapalha, eu tiro, esse é bom, eu quero, né? Vai se apegando. Então, aí que a gente se perdeu. Então, a desconstrução disso é que é o processo evolutivo, que é tirar esses parafusos, esses pregos que o ego atraiu. E esses parafusos, esses pregos, são os apegos, os desejos da matéria, os desejos incontroláveis. A gente veio aqui para usufruir de tudo, amor, tudo que a grande consciência trouxe para nós é lindo, maravilhoso para usufruirmos. Mas a gente não pode agir de uma forma equivocada, achar que isso é o todo e o espírito é o nada. A gente nem olha para o espírito. Muitas pessoas nem olham para essa parte, acham que o material é o todo. Isso é o ego. E como se tivesse só esses dois olhos, isso tudo que eu vejo é o todo, o que eu não vejo não existe. E ao contrário, é porque o ego tá, né, grudadão. Então, a gente vai evoluindo conforme vai desconstruindo tudo isso. Mas eu estava falando sobre os elementos. Então, olha só, o ego, né, ainda acreditando no que ele vê, não consegue acreditar que os espíritos da natureza funcionam no trabalho de apometria. E isso é o ego, é por causa das crenças limitantes, por causa dos padrões negativados, achando que eu não consigo, que eu não posso, que eu não sou. E aí a gente vai desconstruindo. Como que vamos desconstruindo, né, Ju? A gente vai desconstruindo olhando e dizendo o seguinte, só um pouquinho, não é eu que faço o trabalho, a cura, quem faz são os mentores. Já vamos desconstruindo o ego. Ai, não é eu então? Ai, eu achava que era eu que era todo poderoso. Não sou, não, calma, você também é importante, mas você não é o todo, calma, né? O ego vai ficando, né? Não, não é você que faz o trabalho. Daí vem a Miriam bem agressiva, não é você que faz, é a espiritualidade, você acha certo, você não é. Daí eu já grito, né? Aí o ego já fica ali balançando, desesperado. Não, só um pouquinho. Não, amor, não é assim, você é incrível. Você é maravilhoso, você é tão importante, se não tivesse você, eu não teria essa existência, né? Mas calma, não é tudo você não é a bolachinha mais recheada do pacote. Calma, tem a alma que é maravilhosa, ela é nossa grã, ela é o todo. Peraí, vamos lá. Então, você é importante, você usa o seu mental, né? A sua mente, que é a alma, você usa seu cardíaco, e aí você dá comando de voz e pá, que é o imputar, você faz essa parte, você é muito importante. Sem essa parte não aconteceria cura. Calma, fica tranquilo, né? Então vamos entender o que é o espírito da natureza. Calma aí, ego. Eu sei que você acredita só no que você vê aqui, né? Só no que você acredita só nisso, naquilo, aquilo outro. Ai, só nesse celular, nessa roupa, ai, né? Jutetão, roupa apertadinha, né? Ai, você acredita só nisso e tal, né? Mas não, agora a gente já tá entendendo que lá o espírito é o todo e que isso é o todo. Então tem os espíritos da natureza e você dá comandos e aí os mentores vão lá e fazem o trabalho.
E aí você vai buscando entender o que é a salamandra, as ondinas, duendes, as fadas. Você vai entendendo através, né, do curso de apometria, da formação, você vai entendendo quem são esses elementos e você vai entender a importância deles no trabalho. São espíritos lindos da natureza que estão aqui para nos auxiliar no trabalho de apometria. Né, eles são solicitados e a gente solicita e nós damos comandos de voz e de impulso, ordenando o que a gente quer que eles façam. Você vai dizer, então eu entendi, Miriam, se tiver alguma energia mais ruim assim, você chama o fogo, claro, a salamandra para queimar. Né? Eu quero que a salamandra queime o espírito da natureza. Tá, e se eu tiver que só lavar, eu chamo quem? Peraí, só um pouquinho, então daí chama as ondinas. Né? E se eu quero um vento, um ar, chama as fadas. E aí você vai entendendo o que você vai utilizando, em qual momento você vai utilizando, e vai entendendo a importância dos espíritos da natureza. Quando eu estou fazendo o trabalho de apometria e eu chamo o Comando Santa Esmeralda, que o Comando Santa Esmeralda ele é a cura, né? Eu solicito um líquido verde, efervescente, que vem do Comando Santa Esmeralda para tirar os miasmas, os cascões, as energias deletérias, os elementos negativados. Daí eu tiro para tirar todas as larvas astrais do campo do paciente ou do obsessor. Mas às vezes eu percebo que não adiantou, que eu preciso fazer algo a mais. Aí quem eu solicito? Ou eu solicito a chama violeta para queimar e incinerar, ou eu solicito fogo sagrado, ou eu solicito também as ervas maceradas. E aí eu vou vendo o que faz sentido para mim. Eu sou apômetra, aí está a minha parte. Então, não é eu que faço a cura, mas essa é a minha parte. Claro, você tem que ter esse conhecimento dentro do seu mental para fazer esse trabalho, você e sua equipe espiritual. Os seus mentores, através de canalização, acessam essas partes no teu mental para poder fazer o trabalho. Ou você acha que você faz sozinho? Não, você não está sozinho. Se você é apômetra, você tem uma equipe espiritual que está trabalhando com você. Você pode não incorporar, não perder a consciência, mas eles canalizam sim. Eu sinto quando eles estão me canalizando. Então eles canalizam, eles trazem grandes informações, mas o conhecimento tem que estar no seu mental, senão você não consegue falar. Porque como é que o seu mentor vai vir e vai botar conhecimento no seu mental se que você não sabe? Você buga, não consegue falar. Tem muitas coisas que a gente não consegue receber porque a gente não estuda. Quanto mais você estuda e busca conhecimento, mais coisas você vai poder fazer. Você vai acoplando conhecimento, os teus mentores vão utilizando aquelas ferramentas que você vai botando. Aquelas informações, vai fazendo total diferença. Agora eu botei toda essa informação de alma, ego e eu dentro do meu conhecimento de uma forma muito forte. Eu tô uns 3 dias estudando a mesma coisa. E agora entrou. E eu tô muito feliz. Muito feliz que entrou. Sabe? Então, um conhecimento muito importante para mim, né? Que faz parte da verdade da existência, né? Entendendo o Big Bang, entendendo quando você vai se fragmentando, entendendo os fragmentos, entendendo... Nossa, é um conhecimento muito forte mesmo, muito profundo, que entrou dentro do meu mental hoje. Já vinha entrando, né? Hoje concluiu esse conhecimento. E é muito magnífico, muito maravilhoso. Eu adoro estudar a verdade da existência, porque ela tem tudo a ver com o meu trabalho de apometria, né? Eu trabalho com apometria todos os dias. Eu faço atendimento todos os dias. Eu uso os comandos todos os dias. Então, precisamos entender os comandos, precisamos entender os elementos dos comandos. Entender é entender. Eu, se fosse estudar hoje um comando, eu ia buscar, por exemplo, salamandra. Quem é salamandra? Da onde veio? Vou lá para o tio Google, vou pesquisar. Todos os livros, gente...
Tá, e por que ela faz isso? Tá, e o que é isso? Tá, e o que quer dizer aquilo? Eu vou a fundo na salamandra. Eu não vou só no conhecimento, que o conhecimento que eu tenho é o suficiente para você entender o que é. Mas eu vou bem mais fundo. É assim que eu fiz com o meu conhecimento, por isso que eu tô há 3 dias estudando a mesma coisa. Eu vou até esgotar todas as minhas dúvidas. Enquanto tiver dúvidas, eu não paro. Eu vou até esgotar as minhas dúvidas. Agora eu entendi. Tava bem dificultoso de eu entender. Falava do ego, que era o magnetismo. Eu não tava conseguindo entender. Vamos lá, eu quero entender quem é o ego. Por que ele tá aqui e tal. Fui lá nas profundezas. Conhecimento profundo. O que é a coesão do ego? Busquei tudo, até entender. Tanto que agora, para mim, aí vai ficar fácil de eu falar. Eu falo de trás para frente, frente para trás, de qualquer jeito, boto em qualquer lugar, acesso ele. Você entende? É como os elementos da natureza. Eu sei utilizar os elementos que eu quiser em qualquer lugar. Não precisa ser só na limpeza da casa, pode ser na limpeza do paciente, pode ser em qualquer lugar. Às vezes eu tô aqui, se eu não tô me sentindo bem, eu ativo a chama violeta. Naquele momento, ativando agora. E eu boto o meu olho, meu terceiro olho, lá no local onde eu tô sentindo. Senti uma coisa entrar, né? Por exemplo, aqui, né? Mas eu já foco o meu mental aqui. Eu tô olhando pra cá. Exatamente ali, com a chama violeta. Ora, que agora eu sei, né, que eu tenho poder mental, emocional, comando de voz, impulso terapia, eu sei o que é chama violeta, porque eu não sou boba, eu estudei, eu fui buscar lá profundo o que é chama violeta, para que ela serve. E aí eu uso esse comando. Por isso que a apometria é a ferramenta mais profunda que tem. Porque ela traz muitas informações, ela limpa muitas coisas, ela tem muitas ferramentas para fazer o trabalho. Muitas. Imagina que você tem a chama violeta para fazer também. Imagina que tem o comando de Santa Esmeralda, imagina que é muita coisa. Você pode usar o que você quiser, mas se você não estudar, você não vai saber o momento de usar. Tem que saber o momento de usar, porque elas são usadas em vários momentos. O que eu coloco para o meu aluno é um exemplo, mas tem milhões de possibilidades. Tem muitas possibilidades. Você pode usar em todos, e isso é o conhecimento, você pode usar em todos os momentos. Em todos os momentos que você quiser. Sempre, quando eu busco um conhecimento, o conhecimento, eu vou lá e busco o conhecimento. Eu leio aquele conhecimento, né? O curso, tá? Entendi aquilo ali, né? Mas aquilo ali é muito vago para mim. Porque a pessoa não coloca tudo que existe daquele conhecimento. Não tem como. Aí, se eu quero me aprofundar, eu vou além. Você acha que quando eu estudei apometria, estava escrito lá o que era tubo grafitado, o que era isso, o que era mandala, o que era aquilo? Não, só falava delas. Ah, mas isso não era pouco para mim. Não, eu queria saber a fundo o que era. O que era o tubo grafitado, como que ele era, o que acontecia, o que era, tudo eu queria saber. Por isso que eu formei um passo a passo simplificado, porque eu busquei muito conhecimento para que eu entendesse, né? Então, os elementos da natureza, eles são riquíssimos. Eles são riquíssimos e riquíssimas ferramentas a serem utilizadas no trabalho de apometria terapêutica. Você pode limpar tudo com os elementos da natureza. Tudo, e eles são poderosos. Poderosos, porque você é o poder junto com eles. Você é o que vai magnetizar o eletromagnético. Você cria no seu mental, você sente, você dá o comando junto com ele. Não tem como. Não existe a possibilidade de não acontecer. Agora, nesse momento, as salamandras estão andando em todas as minhas paredes, estão queimando, incinerando toda e qualquer energia negativada, salamandras transmutadoras que queima tudo. E você vai dando comando e vai comandando agora que tudo seja limpo, queimado, incinerado agora em 1, em 2, em 3. Você acha que não acontece? Não tem como não acontecer, né? Então a gente vai aprendendo
através do conhecimento, a usar os elementos da natureza, que são espíritos lindos, de muita luz. Elementos sutis, você não enxerga porque ele é sutil. Por que ele é sutil? Porque ele está vibrando em alta velocidade e você não enxerga. A gente confunde as coisas. Não sei se você já viu lá, eu já uma vez botei no Google ou no YouTube mesmo, uma imagem de um carro girando, correndo, ele vai correndo tanto que daqui a um pouco você não enxerga mais ele. Assim são os espíritos. Você não enxerga porque eles estão em alta velocidade, então eles estão num outro campo vibracional. Eles estão mais sutis, eles estão vibrando tanto que eles sutilizaram, você não enxerga. Mas eles existem. E eles são muito importantes para todo o nosso trabalho de apometria. Todo o nosso trabalho. Então a gente precisa entender eles a fundo para que a gente possa dar os comandos e assim fazer todas as limpezas, né? Todas as limpezas, nos espíritos, na casa, no próprio paciente, em você, aonde você quiser, no carro, sei lá, no cachorro, no passarinho, né? Você vai sentindo, saiba que nós temos, que eles trazem esses espíritos e conforme o nosso pensamento negativo, a gente desce, a gente pega larvas astrais, miasmas, cascões, energias deletérias, elementos negativados. Conforme você se densifica, porque você botou pensamento ruim na sua cabeça, tá? Pensou coisa ruim, desceu, se sujou, subiu, né? Melhorou, tá lá ainda, mesmo que você esteja lá, porque, né? Vai colocando uma água cristalina no topo da sua cabeça, lavando e limpando essa água cristalina. Ou ela é puro cristal, ou ela é as ondinas. Ela tem sal junto. E aí ela vai limpando, descendo no topo da sua cabeça, lavando e limpando tudo. Né? Eu tô com dor no meu coração, tô solicitando agora, nesse momento, um quartzo rosa, né? Para que essa pedra transmute, tire toda a energia negativada do meu coração agora. Né? Chamando a chama violeta para transmutar todos os meus pensamentos que saem agora, queimando, incinerando, transformando, modificando, porque a chama violeta ela é transmutadora. Você entende como você pode usar os comandos o tempo que você quiser? Se você tiver conhecimento e consciência, você não está desdobrando o seu campo. Então a gente vai aprendendo. Então, utilizar os elementos da natureza é de grande importância no nosso trabalho de apometria. Muito importante, né? São ferramentas essenciais, mas você precisa entendê-las com muita profundidade. Não é só ler e pá, é ir profundo mesmo. Cada conteúdo tem que ir profundo. Sabe, tem que se aprofundar para você internalizar, porque daí, sabe o que acontece? Quando você está fazendo trabalho, você vai saber em que momento usar, porque você entendeu dela. Você entende? Olha só, as ervas maceradas, por exemplo, eu posso usar para tirar os miasmas, os cascões, energias etéricas, eu posso usar para ferida, para machucado, para qualquer coisa, eu posso usar ervas para tomar chá. Né? Quantas vezes eu pego pacientes espíritos que estão envenenados, eu dou chá, peço um chá poderoso, né, do mestre, né, lá do Oxóssi, peço por favor, solicitando através de comandos, eu converso com todos esses espíritos. Eu, Miriam, converso com todos os espíritos, solicito agora nesse momento do mestre das ervas, né, que ele traga agora um chá muito forte, poderoso para tirar o veneno de dentro da barriga. Entendeu? Então eu peço para o mestre das ervas, pego o chá e dou para o espírito. Então a gente vai entendendo profundamente cada elemento para poder utilizar ele depois. Então as ondinas são muito importantes, as salamandras são muito importantes, as fadas são muito importantes e os gnomos também são muito importantes, que fazem parte da terra. Né? Então você pode usar todos os espíritos da natureza com profundidade, vai entendendo o que eles fazem, qual é a importância deles, para você poder solicitar eles depois. Se você não tiver o conhecimento, você não vai solicitar. Entendeu?
Então você estuda para buscar esse conhecimento. Mas agora com certeza você já tem uma ideia bem boa de tudo, mas nunca é tudo, né? O conhecimento ele é muito mais profundo. Nunca é tudo se for lá estudar, buscar. Eu gosto, né? Eu sou assim, eu sou dessas, eu gosto de profundo. Ah, mas o que é magnetismo? O que é coesão? O que é isso? Mas o que é aquilo? Pode me explicar agora? Eu não entendi, me explica de novo, eu quero isso. Eu sou um horror quando tô estudando. E eu copio, tô com dor no braço, gente. Tô desde muito cedo copiando, estudando. De muito cedo. Mas eu tô muito feliz, né? Pelo conhecimento que eu adquiri hoje. E que não foi hoje, eu já tenho dias, bastante dias, acho que mais de semana, que eu tô estudando, só que às vezes passa um dia, 2 que eu não consigo pegar, e daí hoje eu terminei com essa parte sobre a alma, o ego e o eu. Qual é a função dele, por que eles estão interligados, o que cada um faz. Então eu fiquei muito apaixonada mesmo, muito maravilhoso. Certo, gente? Então já sabe, os espíritos da natureza, eles são extremamente importantes no trabalho de apometria terapêutica, são utilizados para várias coisas. Depende do momento que você tá ali. Você pode se utilizar para limpar, para lavar, para queimar, para várias coisas, para curar. E aí você vai buscando conhecimento e para entender o que são eles e o que eles fazem cada um. Eles são incríveis, são espíritos maravilhosos, certo? Um beijo no coração de vocês e a gente se fala no final de semana, se Deus quiser, tá, gente? Beijinho, tchau, tchau!